Oi, gente, bora lá para mais uma aula. Continuando no caderno de atividades, página 27. Anne Frank foi uma garota que registrou os horrores da Segunda Guerra Mundial. Em julho de 1943, ela escreveu o seguinte: no domingo, a parte norte do porto de Amsterdã foi terrivelmente bombardeada. Dizem que as destruições são graves. Ruas inteiras estão transformadas em montões de entulho e ainda passarão muitos dias sem encontrar todos os cadáveres. Até agora, contaram 200 mortos e inúmeros feridos. Os hospitais estão lotados, crianças vagueiam entre as ruínas à procura dos pais. Ainda estremeço ao lembrar do estampido das explosões e do ruído surdo das derrocadas que nos denunciavam toda essa destruição. Então, olha o que está dizendo aí, gente. Que teve uma destruição, como se fosse uma guerra, hospitais lotados, as crianças andavam, vagueavam em busca dos pais que estavam mortos. Então, bem triste. Vamos lá, 5. Releia a primeira frase desse trecho e observe a forma verbal em destaque. No domingo, a parte norte do porto de Amsterdã foi terrivelmente bombardeada. A. Qual o tempo e o modo usados na forma verbal em destaque? Então, o que foi usado aí? A gente está estudando pretérito. Então, esse pretérito é perfeito, é imperfeito ou ele é mais que perfeito? Só você vai colocar aqui. B de bola. O que o uso desse tempo e modo verbal sugere? Então, você vai escolher a alternativa correta. C. Como ficaria esse trecho se a autora quisesse registrar uma ação que ocorria continuamente? Inicie por. Então, a parte norte do porto, você vai continuar a frase. Vamos ver o que está escrito lá em cima. A parte norte do porto de Amsterdã foi terrivelmente bombardeada. Então, aqui está no passado. Como que você poderia colocar aqui? Como ficaria... como ficaria esse trecho se a autora quisesse registrar uma ação que ocorria simultaneamente? Então, como se fosse uma acontecendo em torno da outra, ao mesmo tempo que a outra. Como ficaria esse verbo? Em vez de foi, como seria? Como se você estivesse lá visualizando tudo isso, presenciando tudo isso. Como ficaria o verbo? 6. Reescreva os trechos a seguir, relatando os fatos no passado. Observação. Há mais de uma forma adequada de fazer essa adaptação. Então, por exemplo, dizem que as destruições são graves. Como que a gente coloca isso aí se tivesse também no passado? Ele está pedindo o quê? Reescreva os trechos a seguir, relatando os fatos no passado. Então, como que a gente poderia colocar isso aí? Dizem. Então, eu vou te dar um exemplo. Essa daqui, você vai colocar o quê? Disseram que as destruições foram ou eram graves. Porque disseram, alguém diz, dizem. Então, a mesma coisa você vai fazer aqui nas demais. Então, dizem e disseram, as duas estão no passado. Mesma coisa faz com as demais. 7. Observe o uso do presente neste trecho. Ainda estremeço, ainda tremo, ainda tenho medo. É a mesma coisa. Ao lembrar do estampido das explosões, ao lembrar do barulho, do tremor daquela explosão. É isso que ele está querendo dizer. Vamos ver o que ele está pedindo na outra página. Reescreva-o, completando as lacunas com o verbo no tempo indicado entre parênteses. Então, olha lá. Ela... ao se lembrar do estampido das explosões. Aqui a gente vai colocar no pretérito mais que perfeito. Então, como que vai ficar esse verbo, gente, no pretérito mais que perfeito? Se precisar, você pode consultar. Dá uma olhada nas páginas anteriores. Então, esse verbo estremecer aí, em vez de estremecer, só que eu vou colocar ela no pretérito mais que perfeito, que é aquele trecho, aquele termo mais formal que eu falei para vocês. Ela, ao se lembrar, então aqui seria estremecer também, ao se lembrar do estampido das explosões, só que aqui é no pretérito imperfeito. Como que vai ficar isso aí? Então, dá uma olhada naquela parte verde
você vai conseguir. E aqui o mesmo verso, a mesma frase, o mesmo verbo, só que no pretérito perfeito. Vamos lá para 8. Use o pretérito perfeito dos verbos indicados para completar as orações. Então, eu, muito para conseguir essa nota. O verbo estudar. Como que ele completa aqui? Tem que ser todo, gente, ó, pretérito perfeito. Então, dá uma olhada de novo na parte verde para saber como é que fica o final do pretérito perfeito. E aí você vai colocar aqui. Então, isso na A, na B, na C, na D, E, F, G e H. E também. E aí temos o exercício 9. Use os verbos no pretérito imperfeito para completar as lacunas. Então, agora é pretérito imperfeito. De novo, olha lá naquela página verde que vai te ajudar. Então, ele, a mais gentil das criaturas. Então, o verbo é ser. Então, lembrando que esse verbo, ele é um verbo irregular, porque a gente precisa modificar na frase. Mesma coisa aqui na B, na C e na D. E na E. Ó, eu ainda, verbo estar, perplexo diante dos fatos. Como se tivesse de boca aberta, queixo caído, ainda não está acreditando, é o mesmo que perplexo. Todos nós, verbo é saber, daquela situação. Lembrando que não dá para colocar todos nós sabia, porque sabia está no presente. E aqui também está no plural, ó. Então, plural mantém o plural. Como que vai ficar aí? Tá, então, a mesma coisa com as demais. Exercício 10. Reescreva os trechos a seguir, passando as formas verbais do pretérito mais que perfeito, simples, para o composto. Então, o pretérito mais que perfeito é aqueles termos bem formais. Só que aqui, período simples, só tem um verbo. Agora, vocês vão passar para o composto. Exemplo, chegara, tinha ou havia chegado. Então, ele já está dando um exemplo aqui. O chegara está no pretérito mais que perfeito. O tinha ou havia chegado, tem as duas formas, ó. Está na forma simples. Olha lá. Ele já resolvera o problema quando o diretor chegou. Então, hoje você pode colocar o quê? Ele, ó, já tinha ou já havia resolvido o problema quando ele chegou. É isso, em todas as frases. Luiz já conseguira outro emprego, então conseguira outro emprego quando foi chamado pela empresa. Você vai substituir ou tinha ou havia chegado. Então, é fácil. Olha lá, D de dado. André tomara todas as providências antes da viagem. E aí? Não é tomará, tá? Tomara, porque ó, não tem acento. Como é que vai ficar essa daqui? Então, André tinha ou havia providenciado. Ó, tô te ajudando. Tinha tomado todas as providências, algo desse tipo. O que você vai achar? O que você vai colocar? Então, pensem e preencham resolvendo as questões, ok? Então, vamos parar por aqui, porque aqui já muda o assunto e o vídeo fica muito extenso, tá bom? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus e cuidem. Tchau, tchau.